Ontem nós ouvimos a Novas Tribos do Brasil, o pastor André compartilhou conosco a palavra de Deus e hoje nós vamos ouvir a palavra pela instrumentalidade do pastor Gilson Ricardo. O pastor Gilson é casado com a Yara Silva, tem 2 filhos, a Dara de 15 anos e o Eduardo de 9. Ele é membro congregado na Cristã Evangélica da cidade de Nova 8. O pastor Gilson é formado em teologia no Seminário Cristão Evangélico no Maranhão, tem curso de linguística pela ALEM, Associação Linguística Evangélica Missionária, em Brasília, e também é formado em antropologia cultural pela Uni Evangélica, em Anápolis, Goiás. 3 anos e meio ele serviu na tribo Canela, no Maranhão, depois 5 anos como professor no CTCBH, Centro de Treinamento Bíblico Carlos Harrison, e atualmente ele está como secretário executivo da Missão Evangélica aos Índios do Brasil, a MEIB, desde 2015. Então, deixa eu orar contigo, pastor, para que as nossas vidas sejam edificadas e o Senhor te use. Pai, fala aos nossos corações essa noite, queremos sair daqui melhor do que nós entramos, mais parecidos contigo, energizados pelo teu Espírito. Ajuda o teu servo a compartilhar a tua palavra, essa alta responsabilidade, com temor e tremor e pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kamatimei, Kamui, Kanikoi. Esse é um cumprimento de um dos povos que trabalhamos, a etnia Kayapó, aqui no Sudeste Paraense. Como já fui apresentado, eu sou o pastor Gilson, sou natural aqui de Belém. Escapei ali naquela Santa Casa de Misericórdia, né? E fiquei 19 anos fora do estado por causa do Ministério Indígena, estudando fora, trabalhando com a tribo Canela. O nome deles na língua é um pouquinho complicado, mas dá para pronunciar. Ramiko Kamekra e Apanhekra, 3 anos e meio no Maranhão. Conseguimos desafios lá como fazer o filme Jesus na língua do povo. Passamos 3 meses fazendo a Bíblia em áudio na língua, já tem o Novo Testamento com porções do Antigo. E fizemos o filme Jesus no tempo recorde, de 12 dias de gravação, com 38 falantes diferentes. Foi um projeto que custou muito caro em 2012 para a Missão MEIB, juntamente com a MICEB e a Crossword, 3 parceiras. E Deus tem usado esse projeto para evangelizar muitos indígenas naquela região. Então nós estamos aqui para transmitir a palavra, somos servos. Amanhã à noite minha família vai estar aqui, nós estamos perto do congresso da MEIB, agora nos dias 7 a 9. Então lá em casa hoje eu saí, deixei os adolescentes da igreja com a liderança, eles foram fazer um mutirão para arrecadarem recursos, porque na nossa denominação vai ter um congresso nacional de adolescentes semana que vem aqui em Belém. Então está vindo muitas caravanas de várias partes do Brasil. E a minha filha de 15 anos tem que estar lá, porque é o último congresso dela, né? Então a gente está nessa correria esses dias, mas atendemos o convite dos irmãos, somos gratos. Pastor Raica já é conhecido nosso lá da FATEB de muitos anos, e o pastor Paulo entrou em contato e a gente está aqui para isso. Queridos, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 28. Vamos, esses dias, furar esse texto, viu? Mateus 28. Eu vou ler numa versão diferente, que os irmãos não estão acostumados a lerem, e eu vou justificar por que eu vou ler aqui na Bíblia Jerusalém. Porque essa Bíblia aqui, para quem é estudante de grego, é a tradução mais próxima da transliteração do original. Tirando os livros apócrifos, que nos interessam só para a questão histórica, o restante é muito bom de tradução. Versículo 18 até 20, nessa tradução, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhe comigo: todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei de todas as nações que se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem uma diferença escriturística para as Bíblias RA, RC, que nós conhecemos,
NVT agora, que é a mais nova do momento, na A, né? Tem muita versão bíblica em português, graças a Deus, tá? Queridos, nós queremos falar sobre a grande comissão. Fiéis à grande comissão, uma missão inacabada. Começamos essa mensagem dizendo o seguinte: o método de Cristo é a igreja. São vocês, sou eu. Jesus, ele poderia ter usado muitos outros métodos, mas o que ele mais quis e quer usar são os irmãos, somos nós, como igreja. Lá em João 17, 18, ele disse isso, que nos enviaria ao mundo para que nós pudéssemos alcançar o mundo. E isso tem sido espalhado por mais de 2000 anos. Eu não sei se vocês acompanham a série The Chosen, né? Lá em casa a gente está inserindo com os nossos filhos, mas é impressionante ver aquela série porque são retratos ou textos da palavra de Deus que eles querem trazer à nossa memória. Só que, claro, eles têm um pano de fundo histórico, tem até rabino lá na equipe deles para tirar aquelas dúvidas culturais. E eu não estou ganhando nada com isso, eu só estou mostrando um exemplo de que algo que você pode visualizar e tirar suas conclusões. Então, o método de Cristo é a igreja, é você, somos nós. E é interessante porque ele recebeu os encoraçados, os afugentados, ele abraçou os inabraçáveis, ele tocou os leprosos, ele se hospedou com publicanos. Sua santidade não o isolou, mas atraiu os pecadores para serem salvos. Então essa é a primeira parte da introdução que nós colocamos. A segunda diz o seguinte: além do método de Cristo ser a igreja, o tempo de agir é agora, irmãos. Nós estamos vendo hoje, não só com o avanço da tecnologia, mas também há alguns segmentos que estão se abrindo mais para o Evangelho. Eu falo isso de experiência própria, eu sirvo numa missão que tem 55 anos de existência. Nós passamos 40 anos orando por regiões no Mato Grosso, no Sudeste Paraense, no Sul Paraense, em Rondônia. E hoje, algumas dessas localidades com etnias estão se abrindo para o Evangelho. Ano passado, quando eu estava pregando numa grande conferência da igreja JMKMB, Caiapó, uma igreja organizada que a missão ajudou a organizar, treinou a liderança, fizemos estatuto com eles traduziram para a língua indígena, porque no Brasil parece até brincadeira, mas toda igreja indígena tem que ser organizada como uma igreja não indígena. A legislação não tem nada especial. E quando nós estávamos numa conferência no mês de outubro, numa aldeia chamada Cororoti, veio um grupo grande de uma região chamada Capoto, naquele estado. Essa aldeia era muito resistente ao Evangelho, poucos missionários entraram lá. Nós trazíamos alguns alunos e trazemos alguns de lá para os nossos cursos bíblicos, e pregando naquela manhã com um tradutor, um pastor treinado pela missão Maybe, um grande servo do Senhor que está servindo no Mato Grosso, um indígena, pastor Cococumê, uma senhora de 70 anos se levantou na multidão e disse: olha, eu entendi o Evangelho hoje. 70 anos, irmãos, para um pregador de 45, né? É impressionante como o tempo já chegou. E nós temos que aproveitar disso. Há lugares que há uma urgência da pregação do Evangelho. Há lugares que as pessoas estão clamando, há lugares que ainda estão fechados, mas o tempo é agora de agir. Além disso, na introdução também colocamos que a grande comissão ela envolve toda a igreja. O Pacto de Lausanne, lá no Congresso de Lausanne, disse o seguinte: o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. A Bíblia já tinha falado isso antes. Lausanne só reforçou. E nós sabemos muito bem que esse é o propósito do Senhor, ainda continuará sendo o propósito do Senhor. E sabe quando a obra missionária vai terminar? Quando nós estivermos com o Senhor no céu. Porque lá não vai se fazer mais missões. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto existirmos aqui, ontem o pastor André falou sobre essa questão de alcançar os últimos. Mas irmãos, parece que isso está muito distante.
Somos mais de 7 bilhões no mundo, e eu acredito que ainda mais, naquilo que eu tenho visto, há mais da metade ainda da população mundial que não conhece o Evangelho. Eu falo isso pelas traduções. Não temos as traduções ainda nas línguas mundiais. Segundo o site Ethnologue, havia 7.099 línguas até o mês retrasado. Agora eu não sei. Mas mais da metade dessas línguas não há sequer uma porção da palavra de Deus. E nós temos hoje a igreja, não só a igreja brasileira, como a igreja europeia, como a igreja norte-americana, como a igreja na Ásia, um desafio muito grande. No Brasil nós só temos 8 Bíblias completas na tradução indígena, das 178, 180 línguas, alguns variam, diferentes no Brasil. Então, a grande comissão ela envolve toda a igreja. E aí nós vamos tirar princípios importantes dentro disso. O primeiro princípio é: toda autoridade pertence a Jesus. O versículo de número 18 diz, na versão RA, que é atualizada, e RC corrigida, diz: Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem todo o poder. E realmente, irmãos, Ele tem. E você também, como cristão, tem, eu também tenho. Eu já lidei com muitas situações no trabalho indígena, de que eu vi a forma miraculosa do Senhor agir. Eu me lembro de uma situação com a nossa filha, quando nós estávamos na aldeia, ela tinha menos ainda de 2 anos, e ela teve febre, chegou a ter 39 graus de febre à noite. Havia uma infecção, nós não sabíamos o que, não tinha medicamentos na aldeia, só tínhamos o nosso kit de primeiros socorros. Havia uma semana que não tinha energia naquela aldeia. E nós oramos juntamente com o missionário indígena que está lá até hoje. E oramos e clamamos a Deus. Naquele final de tarde, a energia voltou por 30 minutos. Foi o suficiente para ligar para a cidade, 6 horas de viagem, com o carro traçado para chegar. Chamar o motorista que nos deixou lá. Ele disse: pastor, eu vou de madrugada. Eu disse: não, descansa. E sai cedo da manhã, porque a estrada era muito isolada. Se o carro quebrasse, ele ficava lá. E esse senhor, que nem cristão era, chegou 5:30 da manhã na aldeia. Ele saiu e não me obedeceu. E nós tiramos a nossa filha. E Deus não permitiu que ela partisse naquele dia. Tenho muitas histórias. Eu tenho uma história interessante sobre a autoridade de Deus. Nós estávamos com fome na aldeia, não tinha geladeira, era a gás a geladeira que o único missionário que trabalhava conosco tinha, e nós já estávamos querendo comer carne há 3 dias. E como é que a gente conservava a carne na aldeia? Tem umas técnicas aí, raiz, né? Então nós oramos naquele dia, e quando foi no outro dia eu vi um indígena correndo bem cedo ao redor da casa que nós ficávamos, e ele falou na língua a palavra mágica: Pocati, tem um veado muito grande que nós matamos. E eu disse: Senhor, se for da tua vontade, a gente vai comer dessa carne hoje. E Deus supriu, irmãos. Tivemos que comer 3 dias carne de veado. Como conservarmos? Esquentarmos na panela de pressão, deixarmos a panela segurava com o vapor, e a carne não estragou por 3 dias. Há muitos desafios que o missionário passa, não porque ele quer se mostrar, nada disso, irmãos, é porque nós estamos lá por uma autoridade. E é interessante essa questão da autoridade, porque ela tem 2 implicações. É condição básica de êxito sabermos que o nosso Deus é maior, e Ele é o maior. Ele continua sendo maior. Além disso, qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Ao proferir a ordem que Jesus nos disse, Ele disse: vão e façam discípulos. Ele nos deu autoridade para irmos e para fazermos. E nós estamos todos esses anos seguindo essa autoridade. Além disso, além de toda a autoridade pertence a Jesus, o ponto 2 dessa mensagem diz: a grande missão e os termos para executá-la. Lá no versículo de número 19, às vezes a gente enfatiza muito o id. Mas o id, ele é só um detalhe. Ele não é uma ordem. O id já está dizendo que temos que ir.
mas não como uma ordem, porque a ordem que está lá é fazer discípulos. O imperativo que se coloca aí é fazer discípulos, porque discípulo dura, discípulo permanece. Eu já estou há 17 anos na obra missionária, irmãos. Começando já a aparecer os cabelos brancos, né? E muitos foram nesse afã de ir, mas muitos voltaram, infelizmente. Porque eles não compreenderam que a obra, ela requer, eu vou dizer para vocês, ela não é nem temporal, ela se torna quase atemporal, porque você, para fazer discípulos, você não tem uma estimativa de tempo, fechou aqui, acabou-se. Nós temos visto isso acontecer entre os povos. Nós temos líderes indígenas que a missão treinou desde 86. Eles já têm os seus bisnetos na aldeia. E eles continuam sendo discípulos, fazendo discípulos entre o seu povo. É incrível, é extraordinário quando você chega e vê 4 gerações alcançadas pelo Evangelho entre o povo. Você fica impressionado. Língua diferente, costume diferente, o entendimento cultural, bicultural muito complexo. A questão espiritual é muito forte. Quando eu estou com eles, a minha esposa diz assim, ainda bem que tu já acostumou, né? Quando eu estou com eles, irmãos, eu não sinto medo, eu não sinto insegurança. Já teve motim na aldeia, já teve confusão e eu estava lá no meio. Porque a igreja do Senhor lá, ela dá essa segurança para nós. A grande comissão, ela diz que nós devemos executar. E aí, o item A diz aí, Jesus não mandou fazer fãs. Fãs é para os youtubers. Crente que quer fã, ele abre um fã-clube para ele. Jesus não quer fãs. Jesus também não mandou fazer admiradores. Eu sei que os irmãos gostam da rede social, eu também gosto. Eu tenho Facebook, Instagram, uso o WhatsApp muito, mas é como um canal de bênção. Eu tenho muitos não cristãos que me seguem. Todos os dias eu tenho uma obrigação de postar versículos, mensagens, textos, divulgação do ministério que eu exerço, divulgação de ministérios parceiros, porque é uma forma de atrair pessoas e se manter conversando com pessoas. Mas eu não digo que eu tenho admiradores, porque quem sou eu, né, para ter admiradores? Jesus não buscou admiradores. Jesus também não mandou fazer apenas evangelizar e ganhar almas e abandonar os bebês espirituais no ministério. Ele quer discípulos. Discípulos permanecem. Discípulos, eles têm um custo e eles têm também um progresso. E a gente tem visto isso na vida cristã. A grande comissão, ela quer executar esses termos em nós e através de nós. Por último, Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher igrejas de pessoas, irmãos. Eu acredito, eu pastorei 5 anos, pastorei 3 anos solteiro em Brasília, uma igreja com 180 membros, lá no Planalto, na cidade satélite do Gama. 2 anos casado, sul do Piauí, uma igreja que tinha 6 pontos de pregação. Ela ia tanto do sul quanto do sertão do Piauí. E nós trabalhamos nesses 2 ministérios. E trabalhamos arduamente como Paulo, porque quando nós saímos do Piauí, nós não tínhamos pastores de fora para vir trabalhar. Uma igreja pobre, que arrecadava R$7.000 ao ano. Imagina, R$7.000 ao ano. E nós trabalhamos 1 ano e meio na frente, 2 anos na frente daquela igreja. Quando nós saímos de lá, deixamos a liderança constituída, treinada para assumir aquele ministério. Dos 7.000, a igreja multiplicou e num ano fiscal ela conseguiu arrecadar R$22.000. Falta de fidelidade. E servimos ali porque Deus queria nos preparar para o campo indígena. Para a glória de Deus, hoje líderes saíram daquela igreja e são pastores naquela região. Porque isso é obra missionária, fazer discípulos. Um discípulo, pode colocar lá, por favor, ele é um seguidor e se implica em 3 coisas: fazer do reino de Deus seu tesouro, renunciar tudo por amor a Jesus e guardar as palavras de Jesus. Um discípulo faz isso.
Eu escuto muito hoje essa teologia da Disney, né? Eu brinco muitas vezes no meu status, né? Teologia da Disney do Netflix. Faça o que o seu coração quer que você faça. Siga o seu coração. E tem crente que acredita nisso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E que se a gente for atrás da balela dele, nós vamos nos complicar. E a mesma Bíblia diz que o discípulo, ele tem o reino do Senhor como tesouro. Ele renuncia a tudo por amor a esse Jesus. E ele guarda no seu coração as palavras desse Jesus. Seguindo, por causa do nosso tempo, o plano estratégico entregue por Jesus à igreja, no versículo 19 está dizendo: fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações é etnias. Eu gosto muito dessa expressão, porque a palavra lá no original grego está escrito taetne, né? Eu até coloquei nessa mensagem uma colinha do grego para mostrar para vocês que a ênfase é: façam discípulos nessas nações. Onde houver um povo com sua língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar. Eu sei que nós estamos muito puxando aqui nessa conferência para o lado da questão indígena. Mas eu me preocupo muito, irmãos, com outros povos no Brasil. Quilombolas não são assistidos. Ciganos não são assistidos suficientemente. Eu tive na faculdade de antropologia um professor que ele é referência no Brasil no trabalho cigano, mas é lá para o sudeste para frente. Ele é doutor em antropologia, é crente, é pastor. Mas aqui na nossa região conheço poucas pessoas que trabalham com ciganos. Hoje nós estamos tendo os venezuelanos, os refugiados dentro do Pará. Quando eu ando aqui na Praça da República, às vezes eu dou uma fugida para cá com a família, num final de semana mais livre, eu encontro africanos aqui. Numa manhã aqui eu encontrei moçambicanos, encontrei senegaleses, eu conheço alguns. Então, muitos refugiados que vieram para o Brasil por causa da sobrevivência. Flertei uma época com os araus aqui, havia um ministério de uma igreja que trabalhava com eles, chegamos a visitá-los várias vezes aqui dentro, para o rumo ali da Romanel, ali atrás. E assim, há um leque muito grande, como diz um pastor chamado José Prado, ele é de São Paulo, tem um trabalho com refugiados, ele diz: a igreja brasileira orou muito para que Deus abrisse as portas. E Deus está trazendo os refugiados para o Brasil. E tem muita gente precisando ser alcançada, irmãos. E quando nós olhamos as etnias, uma coisa que favorece o brasileiro é que o brasileiro, ele é, como alguns dizem lá na Europa, né, o brasileiro é muito miscigenado. Há uma misturada boa aqui na gente. E isso tem feito com que muitos colegas missionários trabalhem em outros países. Eu tenho amigos que trabalham na Europa como missionários, brasileiros. Tenho amigos que estão também nos países fechados de perseguição. Tenho amigos que estão no Oriente Médio, todos brasileiros, estão servindo por causa dessa multiculturalidade do brasileiro. E é muito bom porque isso faz com que tenhamos a abertura entre muitas etnias. A oração de Deus, ela pulsa pelo mundo todo. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Apocalipse 5:9, Deus comprou com o sangue do seu Filho os que procedem de toda tribo, língua, e povo e nação. Atos 1:8, que é muito conhecido nosso, diz que primeiro aqui, depois lá, mas tanto quanto, ou seja, concomitantemente, temos que ir aos confins da terra. Porque precisamos cumprir essa ordem de fazer discípulos. Isso envolve, pode colocar lá, por favor, a integração dos novos convertidos. A igreja, ela é importantíssima nesse processo. Não existe crente isolado, fora do corpo, não existe ovelha fora do rebanho. E esqueçam esse papo de que existe crente eremita. Nós temos necessidade, e eu vou dizer, talvez você fique chocado mais ainda, nós somos dependentes uns dos outros. Porque ninguém vai exercer os dons espirituais sozinho. Nós exercemos os dons espirituais e acreditamos que eles são ferramentas de Deus para serem usados em prol da igreja. E na obra missionária não é diferente, irmãos.
Nós temos que integrar os que chegam. A igreja foi construída pelo Senhor e os novos crentes devem ser integrados a ela pelo batismo, pela comunhão, pelo discipulado, seja ele formal ou informal. E nós não podemos deixar de fazer. Além disso, olhando ainda esse ponto de número 3 do plano estratégico, envolve ensino aos novos convertidos. E há 3 coisas a destacar aqui. Ensinar o que Jesus mandou. O que Jesus mandou? Façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E, irmãos, eu estou ali na minha bolsa, lá embaixo está lá, o Plano Mestre de Evangelismo, um livrinho bem fininho assim. Mas é um livro da década de 60, ele já foi revisado em português várias vezes. Mas olha, é um livro extraordinário. Eu estou relendo depois de muitos anos de ter lido. Por quê? Porque nós temos que ensinar a palavra. Hoje está muito bom, eu digo para vocês sem demagogia. Você pega um aplicativo, liga numa rádio, na RTM, estudo, mensagem, muitas coisas boas. Você, como a SBB usa a estratégia hoje, Bíblia em áudio, tanto traduzida nas algumas línguas indígenas como no português. Só é requisitar o projeto e entrar em contato com eles que eles fornecem material. Então há muitas formas de ensinar. Só que muitas das vezes a gente está mais preocupado. Aí um dos autores que eu consultei, ele diz, a gente está mais preocupado em ensinar a axiologia do que a teologia. Nós estamos mais preocupados com modismos, tradições humanas, legalismo, ao invés de ensinar a teologia bíblica. Com os indígenas não cola essas coisas. Eu dei aula 5 anos e meio, como o pastor mencionou, lá no Centro Bíblico Carlos Harrison. Harrison foi o tradutor da Bíblia em Guajajara, para o povo do Maranhão, 27 mil e uns trocados hoje a população. E nós demos aula lá por 5 anos e meio, mesmo sendo em português, com incentivo na língua materna. Eu não falo Guajajara, mas entendo muitas coisas e a gente trocava muitas informações. Lembro de um exercício da matéria chamada Cronologia Bíblica. Fomos estudar os nomes de Deus no livro de Gênesis. Eu pedi para eles pegarem, eles já têm o Antigo Testamento na língua, e eles enumerarem os nomes de Deus no Antigo Testamento no livro de Gênesis. Irmãos, impressionante. A gente diz assim, Deus é amor, né? Na nossa língua, né? Lá na língua deles, eles vão dizer assim, Deus é aquele que demonstrou carinho, fez isso, fez aquilo, para a pessoa, tornando ela importante. Eles começaram a descobrir essas verdades. Eles disseram, pastor, nós estamos redescobrindo Deus através da nossa língua. Por isso devemos ensinar. Ensinar todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. Devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra, dar não apenas o leite, mas também o alimento sólido. Ensinar a guardar. Ensinar não é apenas guardar na cabeça, mas obedecer, irmãos. O discípulo é aquele que obedece. Ele tem que obedecer, porque ele tem um mestre a quem ele deve se reportar. Por último, nós não estaremos sozinhos. Ponto 4. Pois temos a sua companhia conosco. O versículo 20 é fantástico quando diz que eis que eu estou com vocês todos os dias. E às vezes eu ainda escuto cristãos dizendo assim, Senhor, não nos deixa. Senhor, vem para cá, para o nosso meio. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Ele está conosco todos os dias. Quantos dias tem um ano? 365, se ele for bissexto, passa um pouquinho, né? Eu tenho um amigo que nasceu no dia 29 de fevereiro. Ele só completa aniversário de 2 em 2 anos, né? Eu brinco muito com ele, que ele só fica velho, logo acumula, 2 anos logo, né? Então parece que é o calendário coreano. Minha filha é fissurada em coreano, parece que tem isso lá também, essa variação, né? Eles diminuem um pouquinho, né? A galera que gosta de dorama aí sabe bem disso. Então,
A Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias. O poder de Jesus à nossa disposição, no versículo 18, como nós já lemos. E é interessante que além dele estar conosco, nós temos a sua companhia em tudo. Temos esse poder à nossa disposição. Lá em Colossenses 2,15, é mencionado isso, que diz que nenhum escrito de dívida é mais contra nós. Porque Ele venceu na cruz. Ele cravou lá. Então nós temos isso à disposição. Além disso, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. E nós temos, além da ordem de Jesus, nós temos a presença dEle, no versículo 20, que é o que eu quero enfatizar. Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca nos deixará, Ele é como a sombra à nossa direita. Ele é o vigia, que não dormita nem dorme. E eu posso dizer para os irmãos que eu tenho experimentado isso todos os dias. Não sou melhor que vocês. 2 anos atrás, antes dessa pandemia acontecer, global, eu estava fazendo uma reforma numa casa em São Félix do Xingu da Missão, juntamente com os missionários lá. E eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos no corpo. Foram 6 meses procurando médico e tudo. Até teste de chikungunya mandaram eu fazer, né? E nada. Quando foi um dia, eu disse, Senhor, eu vou procurar um especialista, o Senhor vai me direcionar para descobrir o que era. E aí veio o diagnóstico, tem uma doença autoimune. Nunca imaginei, né, que jovem ainda teria uma doença autoimune. E aí começamos o tratamento. No início os irmãos chegavam com uma tristeza para mim, olhavam para mim na cara e eu disse, irmãos, eu ainda não morri. Eu estou vivo. Deus, Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Eu ainda sigo fazendo o tratamento. Tomo um remédio aí que não pode pronunciar o nome. Ele é muito forte. No passado nós usamos muito esse remédio para tratar malária nas aldeias. E salvamos muitos indígenas com ele. Só que é um remédio que é uma bomba. Ele cura de um lado e arrebenta do outro, né? E graças a Deus, irmãos, Deus não tem deixado faltar nada. Não posso mais andar os 5 quilômetros na aldeia no sol. Agora tem que resguardar, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para uma corrida de tora com os índios de Canela. Foi 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. E digo sempre e falo, usei a minha juventude muito para o Senhor e não me arrependo disso. Se eu pudesse, eu ainda ia gastar mais ainda. Mas nesse processo, o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Porque Ele está conosco todos os dias. Concluindo, você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido um ministro da reconciliação nesse mundo? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganho pessoas para Cristo? Uma alma ou uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Há um filme que talvez vocês já conhecem. Eu já tive o privilégio de vê-lo 2 vezes. A Lista de Schindler. É longo, né? É um longo filme. Mas a mensagem desse filme é interessante, porque diz que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, nós temos esse privilégio, irmãos. É um privilégio de salvar vidas pregando o Evangelho. Não que nós façamos pelo nosso esforço, mas o Espírito Santo que habita em nós nos impulsionará para que possamos pregar a mensagem de salvação. Deus tem sido gracioso. Essa semana mesmo, um indígena me ligou. Eles falam muito comigo pelo WhatsApp e o Messenger. Eles têm mais facilidade de usar o Messenger do que o WhatsApp. Então, estávamos conversando, ele lá na aldeia, isolado, com uma internet e a rádio, conversando e falando, meu irmão, Deus tem feito extraordinariamente as suas maravilhas no meio do meu povo. E é um privilégio, irmãos. Agora em julho, nós temos 2 encontros nacionais. 10 dias fora de casa, depois desse evento aqui, né, da MEIB, nós vamos estar num fórum com as missões indígenas, tratando assuntos sobre a questão indígena. E nos dias 20
a 23 de julho, nós vamos estar comemorando 32 anos do Conselho Nacional de Pastores Evangélicos Indígenas do Brasil. Líderes indígenas, irmãos. Já tem uns bem velhinhos lá, de várias etnias. Eu disse para a missão, tenho que ir porque esse evento ele não acontece sempre. E nós vamos estar celebrando a Deus por esses 32 anos, de que esses servos do Senhor, que foram treinados muitos anos atrás, estão hoje sendo líderes dentro do seu povo no Brasil. É um privilégio. Eu já participei de encontros com esse grupo. Em 2012, nós participamos do encontro na Chapada dos Guimarães com 2.600 pessoas. 96 tribos diferentes, etnias diferentes. Num frio de 6, 7 graus à noite. Que o sul do Mato Grosso é frio. O Cuiabá não é tão frio não, mas o sul do Mato Grosso é muito frio. E nesse evento, eles pediram para nós do Pará levar açaí e tapioca. Nós celebramos a ceia com açaí e tapioca. Foi marcante para a igreja indígena. Fizemos uma reprise desse evento em Barra do Corda em 2013 e conseguimos reunir 500 pessoas por 5 dias. Também teve ceia de açaí com tapioca. Então a igreja ela está crescendo. Ela precisa do apoio das agências, mesmo que já tenha a igreja constituída, líderes treinados. Porque nós temos que cumprir o fazer discípulo de Jesus até o fim. Concluindo, meu tempo já foi. Eu queria colocar algumas informações da MEIB. Eu posso falar, né? É a oportunidade que eu tenho. A MEIB é uma missão senhorinha. 16 de novembro de 67, ela foi fundada por um alemão brasileiríssimo, chamado Carlinhos Berger, já é falecido. Ele viu a necessidade de criar uma missão brasileira para brasileiros, e assim a MEIB surgiu. Vocês podem conversar mais comigo depois, pode passar, irmão, por favor. Nós trabalhamos inicialmente com essas 4 etnias até hoje, incluímos agora aí uma parceria com 2 povos em Rondônia, na cidade de Vilhena, que um líder indígena está sendo missionário lá, que é com o povo, é um nomezinho complicado, Enauê, Nauê, Nauê. E temos também alcançado um outro grupo dentro do Parque Nacional do Xingu, que a gente não pode divulgar na internet, chamado Panará. Eu tive o privilégio de visitar essa aldeia ano passado. Os Panará, por muitos anos, não receberam o Evangelho. Eles são fruto de orações nossas e dos pioneiros há 40 anos. E hoje já tem convertidos entre esse povo. Então, a missão MEIB serve. A igreja Caiapó já tem 3 igrejas formalizadas. Guajajara, 2 realizadas por nós. E aí nós temos o nosso pequeno time de missionários. Não somos muito, a MEIB nunca foi uma missão grandiosa, porque ela é muito, muito brasileira. Nós somos bem brasileiros mesmo nessa questão. E esses aí são os remanescentes que servem nas frentes em São Félix do Xingu, Barra do Corda, Maranhão, Redenção. E a gente migra. É que nem nômade, né? Vai para o norte do Mato Grosso, vai para Rondônia. Então a gente tem feito o trabalho com esses irmãos e irmãs aí. E temos o privilégio de ter 3 missionárias solteiras conosco. 2 já veteranas e uma mineiríssima agora que está há quase 3 anos já conosco. Então esse é o povo. Pode passar. E aí estão as informações. Essa foto foi num encontro ano passado no Mato Grosso. A maioria desses líderes aí foram treinados por nós, para a glória de Deus. Tá, irmãos? Podemos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Tu és a pessoa mais importante no nosso meio. E o mesmo o Senhor nos disse, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Por isso, nessa noite, eu peço que meus irmãos e minhas irmãs aqui, presentes comigo, possamos compreender, Senhor, a importância de fazer discípulos entre os povos, entre o nosso próprio povo, entre aqueles que estão à disposição para que alcancemos, não só no Brasil, mas fora daqui, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê a orientação devida, que o Teu Espírito, que é o Senhor da obra missionária, nos impela, nos traga
à tona tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Que venhamos a ser obedientes à ordem do Senhor de fazer discípulos. Clamamos por essa igreja, que o Senhor abençoe sua liderança por completo na direção desse rebanho. Pedimos também pelos departamentos dessa igreja, pelas suas congregações com os seus pastores e missionários. Que o Senhor abençoe a obra das mãos dos teus servos, para a glória do teu nome, Pai. Pois é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.